documentos. A presença portuguesa aqui na nossa região é muito forte, né? E isso fica evidente nos prédios históricos, nos costumes e mesmo na língua que nós falamos. Essa origem no país europeu tem atraído brasileiros a buscarem a dupla cidadania. E uma nova lei do governo português passou a facilitar esse acesso, que já foi bem mais burocrático. Bruno é neto de português, mas não conseguiu a cidadania por falta da documentação. Quando nós começamos a procurar a documentação do meu avô, nós fomos em vários cartórios, daqui de Manaus, de municípios próximos, naquele cartório que tem um aqui em Manaus, que procura também nos demais municípios, e então a gente não encontrou. E chegou o momento que nós desistimos. Em novembro de 2020, Portugal aprovou mudanças na chamada Lei de Nacionalidade, que facilitaram a concessão de cidadania a netos de portugueses. E em abril deste ano, o governo detalhou as normas. Até a mudança das regras, a cidadania só era repassada de pai que teve a nacionalidade reconhecida para filho. Agora é possível pular uma geração. E quando foi ano passado, por um acaso, uma tia minha disse que sabia onde talvez estava a documentação do meu avô. E ela foi num cartório de, acho que Iranduba, e acabou encontrando a documentação do meu avô. Então, talvez eu estaria em processo agora de pegar a documentação do meu avô para provar que primeiro ele e depois toda a linhagem. O Bruno não vai mais precisar comprovar essa ligação. Ele conseguiu a dupla cidadania por ser casado com a Safira, filha de português com cidadania reconhecida. Repasse que só foi possível com as novas regras. O filho do casal também já tem o documento de identificação e passaporte. Segundo dados do IBGE, nos primeiros 2 séculos de colonização, vieram para o Brasil cerca de 100 mil portugueses. No século seguinte, esse número aumentou. Foram registrados 600 mil. O ápice do fluxo migratório ocorreu na primeira metade do século XX, quando a média anual ultrapassou a barreira dos 25 mil. Com uma população estimada de 29,6 milhões de habitantes, a região amazônica foi importante polo de entrada dos portugueses no Brasil. E esse genealogista acredita que na Amazônia tem gente que pode solicitar a cidadania, mas não sabe. A maior parte dos luso-descendentes desses imigrantes da região norte, eles não têm nenhum documento que prove que o avô é português, muito menos lembram por memória ou tem algum tipo de anotação dentro de casa que diga de onde esse português veio em Portugal. Então, um desafio muito grande para essas centenas de milhares de descendentes de portugueses no norte do Brasil recuperarem os documentos que provem a ligação a um original português. Com as normas atuais, o advogado Renato Martins diz que a quantidade de novos pedidos de cidadania portuguesa em seu escritório em Lisboa aumentou cerca de 40% e estima que essa alta na demanda deve continuar. Nós sabemos que o norte do Brasil foi uma área em que foi foco da colonização portuguesa durante muitos séculos e sabemos também que lá existem muitos descendentes. Muitos deles não sabem que descendem de ancestrais portugueses. E o que o nosso trabalho, a nossa pesquisa aqui facilita é a identificação dessa ancestralidade. Então, nós facilitamos a pesquisa genealógica para que essas pessoas consigam identificar o português, o ancestral português, e a partir daí possam resgatar e restaurar essa nacionalidade portuguesa. Tem direito à cidadania portuguesa? Filhos, netos, bisnetos que tenham antepassados vivos, cônjuges, judeus sefarditas, pessoas que moram legalmente há mais de 5 anos, quem nasceu em Portugal, mesmo filho de estrangeiro, quem teve, mas perdeu a cidadania, filhos adotivos e pessoas que prestaram serviços relevantes ao país. E aí você deve se perguntar, mas qual a vantagem de ter mais uma cidadania? Para o casal Safira e Bruno, são muitas. Facilidade nas viagens, não só para Portugal, mas para outros países, no qual, quando você tem a cidadania portuguesa, não precisa de visto e principalmente a possibilidade de transferir para o meu filho, né, que facilita estudo, viagens.